Boa noite, queridos amigos, meus irmãos do coração. Estamos aqui hoje para iniciar mais uma tarde fraterna para lembrar também que hoje é a nossa última tarde fraterna nesses moldes online. Então, da próxima vez vocês me verão pessoalmente, nós podemos ver a todos pessoalmente e isso vai ser um motivo de muita alegria para todos nós. Foram dias muito difíceis, na verdade 2 anos bem difíceis, mas aqui estamos nós, né? Para iniciar, para perseverar em qualquer das situações. Isso provou o nosso amor, porque mesmo assim, mesmo diante de tanto afastamento, nós continuamos juntos. E a tarde fraterna foi um grande elo que realmente uniu os nossos corações e manteve firme, a cada primeiro domingo, os nossos ideais no Cristo. Então, desde já eu já agradeço a todos, em nome do meu doce marido Robson Tadeu, que tão carinhosamente perseverou nessa atividade, né, dando continuidade nessa tarefa que para a gente foi tão importante. Que nós possamos ter uma tarde fraterna maravilhosa. E para iniciarmos, né, essa maravilha, nós vamos então fazer a abertura dos nossos eventos com grandes surpresas para todos vocês. Então, um dos nossos eventos, né, da nossa apresentação, nós vamos chamar ela, uma mulher maravilhosa, linda, assim, tipo eu mesmo. Mas ela fez parte várias vezes da nossa... essa voz sensual não é normal não, tá, gente? Não é sempre que eu tô assim, não. Somente para a gravação da Tarde Fraterna. Então, nós vamos chamar ela, essa mulher maravilhosa, que participou várias vezes da nossa tarde. E a princípio, né, quando o Doce foi chamá-la, a gente ficou assim, nossa, será que ela vai aceitar? E ela foi super solícita, nossa, uma gracinha, um amor de pessoa. Quem é? Estamos falando de quem? Cacá Rezende, essa mulher maravilhosa que tem uma voz abençoada por Deus e que vai cantar pra gente nesse momento. A música que a Cacá Rezende vai cantar já será em preparação para a prece. Olá, amigos da Tarde Fraterna do 27º Seu de Santa Cruz do Rio de Janeiro. Eu sou Cacá Rezende e é com muita alegria que eu estou mais uma vez aí com vocês através de um vídeo para cantar nessa última versão online da Tarde Fraterna. Então, a canção se chama Prece ao Consolador e eu estou cantando acompanhada ao piano pelo meu amigo querido Douglas Vilas Boas. Espero que vocês gostem. Recebam meu abraço, meu carinho e um até breve, se Deus quiser, presencial. Tchau, queridos. Muita paz. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristal, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar
coração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Querido Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre amado, para te agradecer para mais uma tarde fraterna em nossas vidas. Que o Senhor abençoe o nosso lar, Senhor. Que neste momento, cada lar que nos assiste possa estar sendo nimbado de luz, de paz e de bênçãos. Esteja conosco, Senhor Jesus, durante todo o nosso estudo. E que, acima de tudo, Senhor, nós possamos sentir a Tua doce presença em nossos corações. Abençoe-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, e esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Agora, nós vamos, depois da prece, primeiramente agradecer a Cacá, vou confessar para vocês, ela estava um pouquinho rouca, mas quem é rainha nunca perde a majestade. Então ela gravou um outro vídeo e cantou, aproveitou um vídeo, na verdade, que ela tinha e cantou. Então, só ter esse cuidado, esse carinho, a gente agradece imensamente a nossa querida Cacá pela participação, pela brilhante participação. Muito bem, nós então agora vamos dar continuidade e vamos chamar uma pessoa não menos importante. Ela esteve com a gente durante todo o tempo, nesses períodos de pandemia, sempre aparecia lá no chat, conversando com a gente, dando sua valorosa contribuição, e a gente não podia deixar de ressaltar essa amiga, Para mim, na verdade, que eu cresci no movimento espírita tendo essa pessoa como referência na minha vida, que é minha amiga Deise. Deise, ela vai falar pra gente um tema muito importante, que eu preciso muito ouvir todos os dias da minha vida, e que eu acho que todos nós, Jesus acalma a tempestade. Com vocês, Deise Soares. Queridos companheiros do 27º Conselho Espírita de Unificação, muito boa tarde e noite, que Jesus possa nos abençoar. Eu já começo agradecendo o convite, o meu coração abraça a todos individualmente, a todos aqueles que aqui estão prestigiando essa tarde fraterna. Agradeço o convite
do Centro Espírita Discípulo de Leon Denis. E meu coração está sempre ligado com vocês, né? Dessa feita, eu estou do lado de lá da telinha, porque eu sempre estou do lado de cá, né? Mas hoje nós estamos juntos como sempre. Nosso pedido foi que nós pudéssemos fazer reflexões a respeito de uma passagem de Jesus, até muito conhecida de nós, né? Em que Jesus acalma uma tempestade. Na realidade, nós temos 2 relatos bíblicos sobre isso, em que Jesus estaria acalmando a tempestade em um momento em que ele anda sobre o mar, em que ele está orando, os discípulos estão em alto mar, e ele visualiza os discípulos, e aí ele vai em socorro e anda sobre o mar, aquele momento em que Pedro se atrapalha lá e afunda. E o momento que nós escolhemos para nossas reflexões de hoje, que não daria tempo de abordar as 2, nós vamos falar sobre Jesus que acalma uma tempestade, mas naquele momento em que ele é levado no barco e dorme lá no barco, né? Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje com essa bela imagem aí do mar revolto, né? As gaivotas aí também estão bastante apreensivas, relâmpagos, trovoadas, uma verdadeira tempestade, para que a gente se situe no contexto, né? E esse momento está narrado em Marcos, Mateus e Lucas. Tá? Os 3 evangelistas narram esse momento. E nós escolhemos uma das narrativas para conversarmos na tarde e noite de hoje. Só que antes da gente entrar diretamente no assunto, nós vamos fazer algumas abordagens que são justificativas doutrinárias. E nessas justificativas doutrinárias, a gente vai buscar refletir como entender os ensinos de Jesus, porque a gente sempre sabe, né, que Jesus falou por parábolas, que Jesus falava com misticismo, com simbolismos, mas a gente vai buscar as justificativas doutrinárias para que a gente possa, ao adentrar na passagem do Evangelho, a gente tenha realmente aquela segurança de que nós estamos buscando essa interpretação que não é o pé da letra, que não é literária, mas sim o espírito da letra. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec faz um questionamento que pode ser o nosso, né? Aliás, os 1.019 perguntas que Kardec faz são nossas, são dúvidas nossas. Então, ele diz o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Isto é uma repetição de tudo aquilo que a gente já está vendo, até antes de Jesus mesmo, lá com Moisés, com a primeira revelação, com os profetas. Será uma repetição ou tem algo mais que a gente não aprendeu e que precisa aprender? E os espíritos sabiamente respondem a esse questionamento, dizendo que Jesus empregava quase sempre a miúde, e esse a miúde aí, dentro de todo o contexto do Evangelho, dá 52,1% da fala de Jesus era em alegorias e parábolas. Mais da metade dos ensinos de Jesus vieram sendo transmitidas para nós através de alegorias e parábolas, porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Hoje os tempos são outros, os lugares também são outros, e esses ensinamentos, eles se adequam aos tempos e aos lugares. Por isso, em outro momento, Jesus falar que as suas palavras são palavras de vida eterna. Então, não são palavras que ficaram lá há 2000 anos. Não, elas nos acompanham.
faz-se mistério agora, quer dizer, é preciso que no momento atual essa verdade se torne inteligível para todo mundo, que não fique restrito lá à Palestina, que não fique restrito a um grupo pequeno de criaturas, mas que essa mensagem, essa verdade, ela se torne, se espalhe por todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Então, é como se fosse assim, uma crisálida, como se fosse um germe, né? Uma semente. E ali estão as leis, ali está tudo que a gente precisa saber. Só que a gente precisa hoje, com o nosso desenvolvimento intelectual e até certo ponto moral, nós podemos buscar essas explicações e desenvolver esses pensamentos trazidos por Jesus. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, essas leis trazidas por Jesus, esses ensinamentos, são poucos de nós que praticamos. Então, a gente não pode nunca achar que a coisa assim está desatualizada, né? Tendo em vista que nós ainda não aprendemos. Mas aí, dando continuidade a essas justificativas doutrinárias, nós vamos ter no Consolador, na questão 290, Emmanuel nos dizendo que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas. Olha a questão de semente que vai desabrochando lentamente, né? Essas sementes desabrochariam mais tarde. Quando é esse mais tarde, se não hoje, se não no momento atual? Em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, essas sementes que são o evangelho espalhadas por Jesus estão realmente hoje desabrochando. Mas ainda existem falas doutrinárias que assim nos garantem, porque a gente fica pensando assim, é difícil o entendimento dos conteúdos, né, contidos no Novo Testamento? Será que é difícil estudar, entender? É difícil ler o Novo Testamento? E aí todo mundo diz, eu acho difícil. O Velho Testamento, então, Nossa Senhora. E a gente diz, por que será que é difícil? Mas a resposta a essa pergunta nós a temos doutrinariamente. Doutrina espírita nos traz tudo, né, de bandeja. A razão disso, dessa dificuldade que nós temos no entendimento do Novo Testamento, em grande parte, essa dificuldade está apresentada por quê? Porque é ininteligível para a maioria. Aí a gente desiste, desanima de ler, de estudar, porque não entendeu direito. Por que não entendeu direito? Porque a forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, faz que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação, como ler as preces sem as compreender, o que vale dizer, sem proveito. Então, existem muitos de nós que abrimos a Bíblia, lê um versículo, lê uma passagem, ou entende literalmente, ou nem literalmente a gente entende. Aí a gente fica assim meio que desanimado, né? Isso aí não me interessa muito. E aí nós vemos, em continuidade a esse texto, a gente que ele continua, né? Termina agora, a gente fez uma reticência para dar essa noção de continuidade. Os espíritos nos dizem que os preceitos de moral que estão espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Vejam só, né? Nos puxa a orelha. Quer dizer, a gente lê, passa por cima, passa batido e nem entende muita coisa. Torna-se impossível apreender. É mais do que aprender, é introjetar no âmago o conjunto do ensinamento e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Quer dizer, pegar um versículo e, às vezes, uma frase de Jesus tem um significado tão profundo e a gente perdeu muito tempo nas nossas romagens evolutivas sem
atinar para isso. E hoje nós estamos aqui para ver alguma desses recados, dessas lições que Jesus traz para nós. E a gente tem ainda nessa questão de alegoria, de simbolismo, uma estatística feita sobre essa questão da linguagem figurada nos 4 evangelhos. Alguém, né, já fez isso para nós, né? A gente só pegamos a cola para trazer essa curiosidade, essa estatística. Então, nós vamos ver que nos evangelistas nós temos o primeiro Mateus. Em Mateus, nós temos 61,7% da fala, do que Mateus transcreve, que foi a fala de Jesus, 61,7% é linguagem figurada. Não podemos ler ao pé da letra, né? Precisamos tirar o espírito da letra. Em Marcos, nós temos 38,9% de linguagem figurada. Em Lucas, 48,3% e em João, 55,6% da fala de João, transcrevendo Jesus, é linguagem figurada. Então, com isso, a gente percebe que dos 3.778 versículos contidos nos 4 evangelhos, 1.970, que dá 52,1%, é linguagem figurada. Isso daqui faz a gente perceber que a gente deve realmente debruçar nas passagens evangélicas, nos acontecimentos, e não ver aquele fato. Jesus estava dormindo no barco, a tempestade chegou, os discípulos ficavam temerosos, Jesus vai, espanta o vento, espanta... E pronto, fica por isso mesmo. O que isso interfere no nosso processo evolutivo? Que é isso que nos interessa, porque são palavras de vida eterna. Jesus falava para as almas e não para corpos, né? Então, dando continuidade a esse raciocínio, a gente ainda tem uma colaboração doutrinária lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 17. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Então, é preciso buscar esse sentido alegórico e profundo. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Nossa, é o Espiritismo que faculta a chave de entendimento para muitos acontecimentos da vida de Jesus, né? Como se deu a transfiguração, a questão do ectoplasma, dos fluidos liberados pelos discípulos, como Jesus andou sobre o mar, né? A questão da neutralidade da gravidade, muita coisa a gente agora, com a chave que o Espiritismo nos faculta, a gente realmente começa a pôr luzes sobre esse entendimento. E ainda, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec nos diz que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, quer dizer, a gente não compreende nada, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhe apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Então, com essas colocações, a gente percebe que a gente não está inventando nada, a gente está buscando no simbolismo, no misticismo, na alegoria dos acontecimentos, razões para o nosso engrandecimento espiritual, algo que nos faculte, que nos melhore, que nos norteie o processo evolutivo. É isso o que nós estamos fazendo, né? Portanto, com essa fala toda, a gente consegue entender quando Emmanuel nos garantiu que Jesus é a porta e Kardec a chave. Interessante que nessa fala aqui,
ouvindo uma live do Haroldo Dutra, que a gente acompanha, né, a série que ele faz sobre Êxodo, aí os internautas começam a fazer perguntas, começam a fazer colocações. Aí, nessa colocação, assim, teve uma internauta que falou assim: Jesus é a porta, Kardec é a chave, e Emmanuel é o segredo da chave, da porta, da fechadura. Achei interessante ela completar que Emmanuel é o segredo da fechadura. Muito interessante. Mas aí a gente vê que sem o Espiritismo, realmente a mensagem de Jesus fica truncada, ela ficou para a posteridade como esse germe, como essa crisálida que vai se abrindo à medida que a gente vai tendo condições até cognitivas de acompanhar o raciocínio. Vamos ao texto, então, ao texto, e o texto contém o recado de Jesus para todos nós. Nós pegamos o texto de Marcos, e Marcos diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes quem? Jesus, né? Passemos para o outro lado. Ora, aqui a gente já tem um recado que hoje, né, 2000 anos depois, para nós já parece bem explícito, mas a gente não enxergava assim, porque todos nós, na nossa romagem espiritual, estamos falando de espírito imortal, não é? Todos nós temos aquele dia em que dá o clique, né? Em que, vulgarmente falando, para os antigos, cai a ficha. Os novos não sabem o que é cair a ficha, né? Não é do tempo lá do orelhão. Mas os mais idosinhos sabem o que é cair a ficha. Então, naquele dia, porque na nossa romagem de espíritos imortais, tem aquele dia que a gente percebe que já bateu cabeça demais. Aí a gente, espiritualmente, fala para a gente mesmo: já está tarde demais, eu tenho que tomar um jeito da minha vida, né? E Jesus está lá nos convidando. Ele entra no nosso barco, na nossa existência, porque a gente está aberto a isso. E ele convida: passemos para o outro lado, porque assim, o lado que a gente está não está nos dando certo, se está nos complicando espiritualmente, se o lado, o modus vivendi que é representado no simbolismo por esse lado que nós estamos conduzindo a nossa existência, não é um lado saudável, não é um lado que nos promova espiritualmente, que aceitemos esse convite de Jesus para passar para o outro lado, que é o lado em que ele nos convida a ir, porque já é tarde e porque o dia do nosso despertar já soou, que é aquele dia representado aí no texto. Mas, dando continuidade, Marcos vem ainda dizendo para nós que eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Jesus nunca está sozinho, ele trabalha em equipe, os outros barquinhos estão, os outros espíritos benfeitores, a sua equipe, estão aí em torno. E nós também nunca estamos sozinhos. Na nossa existência existem outros barquinhos atrelados ao nosso barco existencial. O mar aí é da vida imortal. Nós só temos uma vida, né? Deus nos criou, nos deu a vida de espíritos imortais, e aí nós vivenciamos essa vida espiritual em diversas existências. Mas precisamos, para seguir Jesus, deixar a multidão. A multidão está sempre sendo representada por algo que impede, por algo que atrapalha, por algo que bloqueia. Era a multidão que atrapalhava Zaqueu ver Jesus. A multidão atrapalhou a mulher a segurar no das vestes de Jesus. A gente está sempre vendo a multidão nesse sentido de tumulto, nesse sentido de bloqueio, de muralha, que nos atrapalha a estar com Jesus. Portanto, o convite do texto é que deixemos essa multidão que está dentro de nós.
né? São as nossas mazelas que a gente vai buscando abandonar pouco a pouco e levar Jesus conosco no barco da nossa vida. Marcos continua nos dando o recado de Jesus que ao levar Jesus, né, levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Olha a situação. Eles eram pescadores, então eles estavam acostumados com o temporal. Mas se eles tiveram medo, é porque a coisa estava feia, como se fala, né? E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram Jesus, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Quer dizer, você não está nem aí? Então, na nossa existência física, nas nossas várias vidas, existem momentos em que nós estamos realmente em apuros, de qualquer sorte, de qualquer tipo de apuros. E nós temos sempre no barco da nossa existência Jesus. Mas Jesus é colocado por nós em segundo plano sempre. A gente coloca Jesus lá no cantinho do barco da nossa vida, de preferência na parte traseira do barco, bota uma almofada para ele dormir, para que ele não nos perturbe. Fica quietinho aí, tá? Então a gente vive a vida anulando Jesus no barco da nossa vida. Faz com que ele adormeça dentro de nós. Os seus ensinamentos ficam como que adormecidos, arquivados em nossa memória espiritual. Mas na hora da coisa ficar feia, representado pelo temporal, são as dificuldades, as doenças, as perdas mesmo que materiais, né? Ou mesmo as desencarnações de entes queridos. Quando a coisa fica bastante difícil, que é o temporal, aí a gente lembra. Lembra de Jesus dentro de nós, no barco, dormindo, porque nós o adormecemos. Nós colocamos a almofada do nosso comodismo, do nosso sono espiritual, para que ele durma. Aí a gente, no desespero, na falta de fé, a gente vai acordar Jesus em nós. E a gente diz: Mestre, não se te dá que pereçamos. Nós ainda somos arrogantes nesse momento, porque a gente acorda Jesus dentro de nós, exigindo postura dele, ainda sem entender que a postura deve ser nossa. A postura de Jesus é sempre de mestre, de governador, de pastor, de enfermeiro, de guia, de modelo. Mas nós, muitas das vezes, quando vem o temporal, nas nossas existências, a gente exige de Jesus: não está vendo isso? Não vai fazer nada? Não vai me salvar dessa situação? Aí a gente lembra que Jesus existe, que Deus existe, mas a gente lembra de forma errada, porque a gente lembra com cobranças. A gente não lembra com real o significado de que, Jesus, desculpa, perdão, porque eu vivi a minha vida sem lembrar de ti. Perdão, Senhor, com humildade. Nós dificilmente temos essa postura. Mas seguindo adiante, Jesus fez o quê, né? Ao ser acordado. Quando Jesus acorda dentro de nós, acordamos Jesus, né? Nós chamamos por ele, ele está sempre dentro de nós. Nós é que o colocamos quietinho, dormindo lá. Aí Jesus, despertando dentro de nós, ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te e aquieta-te. Porque Jesus conhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade, está sempre pronto a nos auxiliar, a nos livrar das nossas encrencas espirituais.
não nos livrando das responsabilidades delas, mas nos dando outro caminho, nos dando outras bonanças para que a gente refaça as nossas vidas. E sob a égide do Cristo, as dificuldades se asserenam e a bonança volta, para que a gente tenha outra postura. São vidas sucessivas. Em uma, a gente vive uma bonança que parece que a gente até tem merecimento, né? Parece. Porque, fulano vive uma vida, né, plácida, tudo está tranquilo na vida daquela criatura, e a minha, nossa, é um verdadeiro furacão, só tem problema. Mas a gente não sabe, né? Que aquele que às vezes está na bonança está fortalecendo os ombros para poder carregar depois a sua cruz. Porque Deus não põe fardos pesados em ombros que não aguentem. Então a gente pare de julgar. Vamos cuidar dos nossos débitos, das nossas contas, das nossas posturas, porque nós somos realmente espíritos falidos e falíveis ainda nesse processo evolutivo que se dá em espiral. Nós nunca ascendemos de forma reta, ascendemos sempre dando aqueles retornos, mas estamos sempre em processo evolutivo. E toda vez que a gente cai, que a gente dá a voltinha da mola, né, do espiral, a gente cai, mas cai lúcido, sabendo: aqui eu escorreguei, preciso ficar mais atento. É diferente de antes, que a gente caía e ainda blasfemava a própria queda. Mas, dando ainda continuidade, né, houve grande bonança, beleza, ficou tudo calmo, é isso que a gente quer quando a tempestade chega na nossa vida. Mas Jesus dá um recado para nós. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? No nosso caso, né, nós somos espíritos milenares, passamos por tantas religiões, por tantas seitas, por tantos ensinamentos, vivenciamos a época de Abraão, o grande patriarca da humanidade, vivenciamos lá os antigos profetas que trouxeram parcelas de verdade. Vivenciamos Moisés, as tábuas da lei, vivenciamos Jesus, estamos agora vivenciando o Espiritismo e ainda não temos fé? O que falta para nós no momento da tempestade? No momento em que uma doença grave se apresenta a nós, em que nós sentimos o corpo físico ameaçado de extinção. Onde está nossa fé quando desaba a nossa casa, acontece um incêndio, quando perdemos o emprego, quando o ente querido desencarna prematuramente, uma criança? Onde está a nossa fé? É o recado de Jesus, é a pergunta que precisamos fazer, porque quando tudo está bem, é muito fácil. E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mostra aqui essa fala dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, aqui demonstra que ainda não conhecemos Jesus. Nós temos Jesus nos lábios, muitas das vezes temos Jesus estampado nas nossas camisetas de encontros, mas Jesus introjetado em nossa vida, em nosso sangue, introjetado em nosso ser, realmente dentro do barco da nossa vida, ativo, não dormindo, mas ativo, muitos de nós ainda não temos. Por isso, a gente pergunta: mas quem é esse? Quando Jesus se mostra na nossa vida, a gente fica atônico, achando que foi milagre, achando que é sobrenatural, porque desconhecemos, na realidade, o potencial do Cristo. Esse Espírito que nos garantiu que Ele e Deus somos um, né? Eu e meu Pai somos um.
porque a sintonia do Cristo com Deus é perfeita e a gente ainda desconhece essas questões. Portanto, meus irmãos, meus amigos, dentro dessas pequeninas, breves reflexões, ainda que superficiais, porque o tempo não nos permite, mas que a gente abra a nossa mente, abra mesmo a nossa mente para essa questão do mar da vida. Nós somos espíritos mortais, portanto, o mar representa essa nossa vida, vida imortal, dividida em várias etapas das existências. Nós, muitas das vezes, estamos sobre um mar encapelado, revolto. Existem vários momentos de tempestade, mas há sempre um farol nos apontando o rumo, nos trazendo segurança. E esse farol certamente é Jesus. Jesus, o governador do nosso planeta. Jesus, o nosso guia e modelo. Ele sempre presente. Como nos garantiu, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele nos recolhe todas, mesmo que estejamos no abismo das nossas inconsequências. Mas se, por outro lado, o mar da nossa vida estiver sereno, tranquilo, estamos vivenciando existência de bonança, onde todos os acontecimentos são favoráveis, ainda assim, Jesus está presente em nossas vidas. Não pensemos em Jesus somente no mar encapelado, na tempestade, no mar revolto. Mas lembremos, oremos e tragamos Jesus para as nossas existências diariamente. A tudo dai graças, em tudo dai graça, mas é tudo. A palavra tudo já diz, né? Porque muitos de nós só agradece quando acontece uma coisa que é considerada boa por nós, que nem nossa análise de bom e de mal ainda é muito restrita, mas que a gente possa agradecer naqueles momentos de tempestade, mas também nos momentos de bonança em que respiramos, em que nós aurimos novos haustos, fôlego espiritual para novas etapas e novos convites ao crescimento. Que Jesus possa nos abençoar nesse mar da vida, ora revolto e ora calmo. Um beijo no coração de todos. Obrigada pelo carinho. A todos que aqui estão, receba realmente um beijo, cada um de vocês, que eu os amo a todos. Então, depois desse estudo maravilhoso, perceberam que minha voz está até mais calma, né? De tão que acalmou de verdade a tempestade que havia em meu coração. A gente agradece imensamente a Deise pelas palavras de reflexão, de conforto, e principalmente de esclarecimento para cada um de nós, onde cada um de nós precisa domar os grandes leões que existem e só Jesus mesmo para acalmar essas tempestades que existem dentro de cada um, no interior de cada um. Então, Deise, minha amiga, muito obrigada. Do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, em nome do 27º Seu, muito obrigada por tudo. Você é um doce de pessoa, que Jesus te abençoe. Bom, agora, né, já quase chegando ao final, nós, de uma maneira geral, nós somos muito gratos a todas as pessoas que participaram, que não desistiram, que estiveram com a gente o tempo todo, em todos os primeiros domingos de cada mês, estavam ali. Era uma forma de nós nos sentirmos de verdade próximos uns dos outros. E existe uma pessoa que, assim, a gente acha tão bonitinha, que ela sempre entrava silenciosa, fazia as suas colocações, mas não fazia estardalhaço, tipo assim, eu, Jocasta, Alexandre Machado, né, Alexandre Machado. Não, sabe? Ela estava sempre ali. Então, essa pessoa que nós vamos chamar agora, nós escolhemos ela de uma maneira bem especial para que ela possa representar
ela vai fazer uma espécie de agradecimento, umas palavras de agradecimento, representando todo o 27º seu. Quem será? É uma mulher linda, claro, né? Porque nós só convidamos pessoas lindas. E então, essa pessoa é uma pessoa muito especial. Como eu falei, ela estava lá sempre no chat, conversando, sempre muito participativa, sempre muito atenta. E eu tenho certeza que ela vai saber representar muito bem o 27º seu. Com vocês, ela. Boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui para dizer a vocês, a toda a equipe do 27º seu, um agradecimento especial de todas as casas espíritas do 27º seu. Agradecidos estamos por ter nos proporcionado esse trabalho tão grandioso durante todo esse período, com as suas gravações, com os seus vídeos. Agradecemos também aos expositores que se dedicaram, que trouxeram as suas mensagens para que pudesse abrilhantar a nossa tarde fraterna com o Evangelho de Jesus. Agradecemos também a área de comunicação do 27º seu, com seus belíssimos cartazes divulgando a nossa tarde. E os artistas? Não podemos deixar de agradecer a cada um que trouxe a sua música, a sua voz tão suave, tão linda, harmonizando o ambiente para que pudéssemos ter o estudo do Evangelho, da Palavra de Jesus, através dos expositores. Gratidão. Gratidão é a palavra que temos para trazer para cada pessoa, para cada equipe do 27º seu, que puderam participar, dando o seu melhor, para que a nossa tarde fraterna pudesse acontecer, trazendo a paz, o amor a cada lar. Muitas das vezes, que pessoas que estavam tristes, desoladas, com certeza ficaram consoladas ao assistir às nossas tardes fraternas, com aquela harmonia, com aquele brilho de luz, por uma tarefa sendo feita com tanto amor. Gratidão. Gratidão à equipe do 27º seu. Muito obrigada pelos seus trabalhos, por terem continuado fazendo a tarefa tão especial, que é trazer o Evangelho de Jesus a todos nós. Muito obrigada. Então, não falei que ela era uma pessoa querida? E quem acompanhou sabia que a Fátima estava lá o tempo todo, né, com a gente. Fátima, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu companheirismo, pela sua companhia constante com a gente. Muito obrigada mesmo. Bom, não sei se vocês sabem, né, mas a nossa tarde fraterna, ela ficou conhecida mundialmente. Esse é o grande barato, né, de ter um evento online. Então, pensem bem, mundialmente. Nós vamos convidar agora uma pessoa que também é muito especial e sempre estava com a gente. É daqui do Rio? Não sei de onde ela é. Sei que mora longe, bem longe. Quem será essa pessoa que é uma amiga do coração, que é uma irmã da alma e que certamente tem também muito a contribuir e vai falar pra gente nesse momento? Quem será essa pessoa? Olá, queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Carla e eu falo aqui de Rio das Ostras, do 44º seu. Hoje eu vim fazer um agradecimento muito especial, em nome de tantas pessoas que mesmo de longe, em cidades ou estados diferentes, puderam assistir e também puderam participar da tarde fraterna com alguma colaboração. A vocês que tornaram isso possível, que encararam o desafio da tecnologia, que se disponibilizaram a superar o que era novo e que estiveram sensíveis
as orientações da espiritualidade amiga, que está sempre ao lado, fortalecendo esse desejo de união, de amor e fraternidade. A todos vocês, o nosso mais profundo sentimento de gratidão. Muito obrigada por levarem a Tarde Fraterna aos nossos lares através das redes sociais. E que maravilhoso seria se pudéssemos agora continuar de uma forma híbrida. Fica a dica. Que Jesus os abençoe. Carla Felício, minha irmã, não era lá, né, do outro lado, não era lá da Suécia, mas é lá de Rio das Ostras, que são quase 4 horas de viagem, é chão pra caramba, mas não importa a distância, o importante é a amizade, é o amor que a gente tem, sempre a gente sabe que tua alma, teu coração tá aqui em Santa Cruz, né? Muito obrigada, minha amiga, minha irmã, pelas suas palavras também. E agora, finalizando de verdade, nós vamos chamar então para encerrar com uma música, para logo após fazermos a nossa prece final, o nosso querido Alan Filho. Ele então irá cantar uma música para nós e logo após faremos a nossa prece final e os agradecimentos. Olá, pessoal. Olá, Santa Cruz. Olá, amigos da Tarde Fraterna. Que alegria estar aqui de novo. Que a gente possa continuar juntos da forma que for possível, mas permanecer unidos. Eu quero agradecer muito a Deus por estarmos juntos, diante dessa reflexão tão importante, que são as tempestades, que são os mares bravios, que são as dificuldades de permanecer nas rotas, de vencer o além-mar, de lidar com as mentiras, de lidar com as dificuldades e permanecer confiante, ou seja, permanecer com fé. A música Mar da Vida nasceu em função dessa temática, dessa tentativa de nos colocarmos diante do mar que a vida é e continuarmos navegando. Ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem para lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros
monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar, ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor, amor, amor. Sigamos juntos, independente de onde quer que estejamos. Muito obrigado. Querido Senhor, aqui estamos, Mestre, com o coração tranquilo, pela tarefa cumprida, Senhor Jesus, em todos esses meses, de levarmos a Tua mensagem a todos os lares que nos assistiram. Querido Senhor, que o Senhor possa nos proteger a cada dia mais, abençoar a nossa vida, Senhor, para que possamos perceber nela a verdadeira gratidão de estarmos aqui, de compartilharmos contigo as nossas vivências, as nossas ações. Querido Senhor, refrigera nossa alma, acalma os nossos corações, para que junto contigo consigamos vencer todas as nossas dificuldades. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos assim para esses momentos finais agradecendo a vocês, agradecendo de coração a cada um de vocês que estiveram conosco, que compartilharam conosco, que participaram de forma direta ou indireta todos esses momentos. E lembrando, como eu falei lá no final, no iniciozinho, né? Lembrando que hoje, oficialmente, é a nossa última tarde fraterna porque na próxima, lá no dia 3 de julho, gravem bem essa data, 3 de julho, às 18 horas, lá no Centro Espírita Ernesto Fagundes Varela, no Cefave, lá em Sepitiba, nós teremos a nossa, então, tarde fraterna presencial. Ah, gente, vamos fazer os cabelos, colocar a nossa melhor roupa, fazer perfume, vamos fazer tudo que a gente possa fazer, porque nos encontrarmos pessoalmente vai ser maravilhoso. Para esse momento em que nós estivemos sempre juntos, mas não tão coladinhos. Então, no dia 3 de julho, lá no Cefave, será a nossa primeira tarde fraterna, depois desse tempo todo afastado, presencial. E o nosso dinamizador vai ser uma pessoa muito especial. Não sei se vocês conhecem, eu com certeza conheço muito bem. É o meu amor, mas eu posso compartilhar com vocês nosso amor, o dinamizador Robson Tadeu. Então, ele vai conversar, né? Ele está cheio de expectativas para esse dia e a gente pede que vocês divulguem o máximo para que nós possamos nos encontrar de verdade, tá? Não tenham medo, Jesus vai estar lá nos protegendo, tudo vai dar certo e nós teremos um encontro maravilhoso. Estamos nos organizando para que a tarde fraterna seja a melhor possível e que tudo ocorra conforme os desígnios de Deus, porque assim Ele permite.
onde estiver um ou mais reunidos em teu nome, ele assim estará, né? E que nós lá junto, todos nós juntos, nós possamos dizer com muita felicidade, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Até o mês que vem, presencialmente, para que a gente possa compartilhar mais momentos de alegria. Fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus e, acima de tudo, um beijo em cada coração. Tchau, gente. Beijos.